Bom dia a todos. Está começando mais um webinar do nosso fórum de reportagem do ICFJ, International Center for Journalists. Nosso webinar aqui que a gente tem feito quase que semanalmente, faz mais de 2 anos, desde o começo da pandemia. A gente começou tratando de assuntos relacionados à pandemia, depois expandimos para crises globais em geral, crise climática, crise econômica, guerra. E agora a gente está também trazendo um pouco mais de assuntos sobre o jornalismo, né? Também trazer um olhar aqui quase como um observatório da imprensa, talvez, mas também não só discutir nossas práticas e apresentar novas ferramentas, mas tentar trazer outros olhares para que a gente sempre consiga melhorar a profissão de alguma maneira. Nosso convidado de hoje é o Luiz Teixeira. Luiz é jornalista e fellow do Reuters Institute for Journalism, um instituto que estuda jornalismo na Universidade de Oxford, bancado pelo Reuters, né? A mesma agência Reuters, de distribuição de notícias, também tem esse braço, digamos, acadêmico, assim, de pesquisa. O Luiz é fellow, né? Ou seja, ele é pesquisador, ele ficou, vai dizer um pouquinho melhor, eu vou chutar aqui, mas se eu não me engano ele ficou 1 ano, talvez fique mais, executando a pesquisa dele, que é para entender como é que a falta de diversidade nos grandes cargos, né, nos cargos de alto escalão nas redações brasileiras, impacta a produção de notícias. Não só a produção de Isso. notícias, né, na perspectiva de seleção de fontes, critérios de noticiabilidade, mas também ele tem alguns achados bem interessantes que eu pude ler ali dos textos que ele publicou recentemente, alguns achados sobre como isso impacta exatamente nos jornalistas, né? Eu acho que isso foi o que mais me chamou a atenção aí do que eu li, ele vai poder dizer melhor. Então, Luiz, muito obrigado aí por dispor de 1 horinha aí dessa terça-feira para falar com a gente. Tudo bem com você? Oi, Daniel, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Como você falou, fui fellow do Reuters Institute. Na verdade, eu fiquei 7 meses lá, tá? Não chegou a ser 1 ano, não. O Instituto, ele oferece bolsas de 3 ou de 6 meses para jornalistas irem lá estudar sobre nossa profissão, sobre nossas práticas. A minha bolsa foi de 6 meses e fiquei 7 meses considerando um intervalo de 1 mês que a gente tem entre os trimestres por lá. E é isso, como você falou, eu estudei os impactos da falta de diversidade racial no jornalismo e tanto seus impactos no que é produzido pelos jornalistas quanto pelos jornalistas em si. Falando um pouco sobre mim, eu nasci em Recife, morei em Salvador muitos anos e estava morando em São Paulo antes de ir lá para a Inglaterra. Já tenho 10 anos de profissão, de carreira, trabalhei como repórter e trabalho como editor já há muito tempo. Primeiro fui editor do portal Bahia Notícias, lá em Salvador, durante quase 2 anos, que à época, eu acredito que ainda seja hoje em dia, era o portal exclusivo de internet, né, sem a ligação com o jornal ou rádio, de maior audiência lá no nosso estado. Era pura e exclusivamente um site. Hoje em dia acho que eles têm uma rádio, mas enfim. Depois eu vim para São Paulo, passei pelo Estadão, fiz o trainee do Estadão, o Focas, como eles chamam, 2017. E depois do trainee eu fiquei lá como freelancer, trabalhei para a coluna de Fausto Macedo, trabalhei para os suplementos de economia do jornal, impresso, imóveis, PME, enfim. E depois eu fui contratado para um projeto que o jornal tem em parceria com o Terra, o portal do Terra, né? Uhum. Então, aí eu trabalhei como editor da home do Terra durante 1 ano e meio. Aí eu saí, fiquei como freela do Estadão de novo, comecei a fazer freela na home do Estadão, também fiz freela para Exame, fiz freelas para Brage na época, e em 2020 eu fui contratado de novo pelo jornal, dessa vez como editor da homepage do portal. Fiz isso durante 2 anos, até que eu fui lá para a Inglaterra, ganhei essa bolsa do Instituto Reuters, é, e trabalhei e fiquei no Estadão até agora, agosto desse ano. Uhum. E isso é um pouco aí da minha trajetória. Rica e já extensa, uma década, né, de jornalismo. É,
Legal. Você tocou uma palavra que eu não falei quando estava apresentando, que é justamente diversidade racial, né? Eu falei diversidade, Sim. mas é diversidade racial. E minha primeira pergunta, para a gente já, né, começar a entender melhor sua pesquisa, foi o que te moveu a pesquisar isso, a situação, o contexto? Então tá. Acho que todo mundo que trabalha em jornalistas que já entrou em uma redação no Brasil, e principalmente depois que eu me mudei aqui para São Paulo, a gente percebe que ele é um ambiente formado por pessoas que se identificam como brancas, normalmente mais homens do que mulheres em cargos de chefia, especificamente. É, Isso é uma coisa que sempre eu percebia sempre. Em 2019, não sei se você vai lembrar, a Yasmin Santos ela publicou o TCC dela na UFRJ, que também foi uma matéria que saiu na Piauí, que era sobre a solidão dos jornalistas negros em redações. E eu fui uma das pessoas que ela entrevistou para esse TCC/reportagem que ela fez. Hoje em dia acho que ela está trabalhando como freelancer para vários lugares como Folha, UOL, já vi textos dela. Uhum, E naquela época eu percebi que não era uma percepção só minha, porque às vezes a gente fica achando que é uma percepção só nossa, porque a gente não discute muito em redações é, esse tipo de coisa. Pelo menos no Estadão, que era onde eu trabalhava, a gente não discutia isso. Eu sei que em outras grandes redações os jornalistas racializados eles têm eles discutem sobre isso, tem grupos para falar sobre isso, mas no Estadão não era o caso. Então, quando eu percebi que não era só uma impressão minha, e pouco tempo depois, outras pessoas que passaram pelo Estadão, trainees, conversaram comigo. Porque eu também editei o especial dos trainees de duas turmas do Focas, que eu estava lá no Estadão, em 2019. O Focas tradicional e o Focas econômico. uhum, E aí os trainees falaram comigo brevemente sobre isso, como era a minha percepção enquanto negro, porque infelizmente lá no Estadão a gente podia contar nos dedos quantos jornalistas é, não brancos faziam parte da redação. E eu fiquei com isso na cabeça, né? Então, em 2020, eu conheci o trabalho do Instituto Reuters, porque eles divulgam anualmente, é, não só no Brasil, na África do Sul, no Reino Unido e nos Estados Unidos, se não me engano, o número de chefes de redação, de diretores de redação, ou seja, as pessoas com maior cargo no jornalismo, e como elas se identificam racialmente. E o Brasil, em 2020, só tinha uma pessoa que o Instituto Reuters identificou, que não era branca, e aí em 2021 e 2022 não tem ninguém que se identifique como não branco em um desses cargos de liderança. E aí eu fiquei na minha cabeça, eu comecei a pensar, tá, mas eu já sei que nós somos poucos na base da pirâmide. Também já sei que somos ainda menos, quase ninguém no topo da pirâmide. Como isso impacta o nosso trabalho e como isso impacta o que é produzido, né? Com base no texto, no que a Yasmin já tinha produzido antes, eu sabia das questões com jornalistas na base, como a gente às vezes se sentia solitário, tem questões de falta de sensação de pertencimento do ambiente de trabalho, dificuldades em gerais que jornalistas enfrentam não só na redação, como na sociedade brasileira como um todo, mas como o ambiente de trabalho acaba sendo exposto ainda mais. uhum. Então foi isso, aí eu decidi pesquisar como essa falta de diversidade ela impactava a produção e os jornalistas em geral. E aí eu cheguei a algumas conclusões, eu separei, conclusões não, né? Porque durante as entrevistas eu divulguei um formulário para que voluntários quisessem falar comigo sobre as suas experiências de forma anônima, porque a gente avaliou que de forma anônima as pessoas poderiam se abrir mais para falar sobre suas experiências e tal, porque infelizmente no Brasil como um todo as pessoas não gostam de discutir temáticas raciais, é uma coisa que as pessoas ficam desconfortáveis e uma coisa também que eu já tinha essa percepção, mas depois das entrevistas eu percebi que as pessoas elas
não gostam de falar sobre isso no ambiente de trabalho para não terem aquele rótulo de aquela pessoa que está reclamando, aquela pessoa que faz mimimi na redação, porque infelizmente ainda acontece. Sim. Então, falei com elas de forma anônima, mais de 60 pessoas responderam o meu formulário. Infelizmente, eu não tive tempo e condições hábeis de falar com todas, mas eu falei com mais de 30 pessoas, jornalistas, e aqui eu acho legal falar que jornalistas de experiências diversas, gente com mais de 30 anos de profissão, gente que tinha acabado de se formar, consegui falar com gente de 4 das 5 regiões do Brasil, consegui falar, a maioria era repórter, mas também consegui falar com gente que faz freela, gente que ocupa cargos de o que lá na Inglaterra eles chamam de middle management, né, que são pessoas que não são chefes de redação, mas são editores, subeditores, editores assistentes. Consegui falar com algumas dessas pessoas também, e todas essas pessoas me contaram suas experiências que, apesar de ter um background diferente, né, teve algumas coisas que se repetiram durante as entrevistas que eu fui fazendo, que aí eu fui destacar, né, que as pessoas elas percebiam um problema, por exemplo, de reprodução de estereótipos nos textos e na produção que é feita no Brasil. Um exemplo recente até, por exemplo, e também são pessoas de áreas diferentes do jornalismo. Falei com jornalistas esportivos, falei com jornalistas econômicos, falei com o pessoal que trabalha com política, que cobre cidades, enfim, toda uma gama de diferença. E Desculpa te interromper, Luiz. Só para esclarecer, qual que foi a região que você não conseguiu falar com um jornalista? a região norte, Norte. infelizmente, não consegui um voluntário de lá. Eu até pensei se valeria a pena procurar ativamente alguém de lá, mas quem respondesse ia ser de uma forma diferente de pessoas que se voluntariaram para falar comigo. Então a gente avaliou que era melhor não, eu e a minha coordenadora lá, a gente avaliou que não, vamos fazer com quem procurou você, que todo mundo ali na mesma base com a mesma relação. E onde é que eu estava? Sim, estava na reprodução de estereótipos. Aí, por exemplo, um exemplo bem recente até, que foi publicado num jornal daqui do Brasil, uma matéria sobre ginástica artística. E aí, no texto, eles citavam que era uma menina, uma promessa da ginástica, né, de 10 anos, uma menina negra. E aí o texto falava, seguindo os passos de Dainho dos Santos, seguindo os passos de Rebeca Andrade, foi campeã olímpica e tal. E aí no texto, sem nenhuma fonte, nenhuma comprovação científica, ninguém falando nada, só estava escrito lá, ginastas negros se destacam mais no esporte porque eles têm mais força física. E essa fala não tem absolutamente nenhuma base de nada, é uma fala racista, digamos, racista porque está reproduzindo esse estereótipo de que negros são mais fortes e vão se destacar nesse esporte especificamente. E assim, essa frase que só está ali no meio do texto, não é uma aspa, não é nada. O repórter escreveu, o editor viu e aprovou, entende-se que o editor viu e aprovou. Entende-se que, conhecendo um pouco a estrutura de redação, não foi nem o repórter nem o editor que subiu no portal, foi outra pessoa. Essa outra pessoa também viu, não se importou, foi publicado, e aí apontaram isso, né, na internet, eu vi no Twitter e tal, e no dia seguinte está lá no portal, no impresso do jornal, a mesma coisa, ou seja, outra pessoa que subiu no impresso também leu e não se importa. Aí a gente vê quais níveis que foi passando essa fala racista e pelo menos 4 pessoas que poderiam ter editado, enfim, feito alguma coisa, não fizeram nada, porque não se importam. Ou desconhecem completamente como esse discurso ele intrinsecamente está reproduzindo racismo, reproduzindo estereótipo. Esse é um exemplo bem recente, até foi do mês passado. Isso que eu ia te perguntar de quando que era. Não, foi mês passado isso. Enfim, aí esse é um dos problemas, né? Só citando um exemplo de reprodução.
Também, uma coisa que apontaram para mim foi a questão do tokenismo dentro das redações. Token Token, de de token tokenismo, do escritor ou token o objeto, assim? não, token o objeto. Ah, tá. De tokenismo dentro da redação, porque como você normalmente é a única pessoa não branca no ambiente, então os chefes eles te destacam para falar sobre racismo ou falar sobre questões raciais, mesmo que você não seja especialista no assunto. Você está lá, você é contratado para cobrir economia e mesmo assim, no dia 20 de novembro, é você que é destacado para escrever o especial sobre o Dia da Consciência Negra no Brasil. Mesmo que você não queira ou mesmo que você não esteja confortável para falar sobre isso, porque nem toda pessoa não branca ela quer falar sobre discussões raciais no Brasil, porque não é uma coisa que você se sinta confortável, como já falei antes. Mas ainda assim, como só tem você lá aparentemente, os chefes eles acham que é você que tem que escrever sobre isso. E aí no meu texto, no meu artigo, eu separei algumas aspas de pessoas que me disseram isso. Deixa eu só ler uma aqui bem brevemente Uhum. que eu separei. É, hum, aqui. Essa pessoa aqui que me disse, teve um ano específico que na nossa redação, a nossa redação não tinha preparado nada para o Dia da Consciência Negra. No entanto, nosso rival ele fez um especial sobre isso no dia anterior e os nossos editores entraram em pânico. Então eu, que era literalmente a única pessoa não branca na redação, tive a responsabilidade de fazer algo, qualquer coisa, só com um dia de aviso prévio, porque eles não queriam ficar mal, a imagem da empresa não podia ficar muito ruim. Aí tem essa questão do tokenismo, né? Quando você é destacado só porque você é a única pessoa que está lá. Também tiveram casos de tokenismo nas contratações que não foram citadas. Pelo menos 3 exemplos de pessoas que me disseram que o jornal, a empresa que eles trabalhavam, eles contrataram pessoas de minorias raciais apenas, entre aspas, para tirar a foto de fim de ano, sabe? Com a redação toda. Então, não vamos numa redação com muitas pessoas brancas. Então, vamos contratar uns negros, eles tiraram a foto e pouco tempo depois essas pessoas foram dispensadas. Isso aconteceu também em mais de um exemplo que eu tive. Agora, essa questão do tokenismo também entra um pouco na outra coisa que eu destaquei, que é problemas de gestão dentro do jornalismo. Por exemplo, um outro exemplo que eu vou citar aqui agora, que o repórter me falou. Eu fiz um especial multimídia sobre racismo no local de trabalho. Eu basicamente tive que fazer tudo sozinho, porque meus chefes eles não me davam os recursos para ir pessoalmente entrevistar pessoas, nem me deixavam ter um operador de câmera para gravar as entrevistas, porque eles achavam que não era tão relevante assim. Entretanto, depois que o especial foi lançado e teve grandes críticas positivas e reconhecimento, a empresa vendeu o especial como se tivesse sido um esforço coletivo, o que não foi uma mentira. E outra coisa que me disseram é que, por exemplo, como tem poucas pessoas racializadas em cargos de liderança nos jornais do Brasil, às vezes tem redações que têm dificuldades de entender por que pautas como Black Lives Matter é importante, tem critério de disabilidade no Brasil, mesmo sendo um evento que aconteceu nos Estados Unidos. Então, esse tipo de coisa toda que foi se reproduzindo do que foram me falando. Isso tudo sobre a questão da produção, né? Que também tem a questão dos impactos nos jornalistas em si, que Ô, abordaram... desculpa te interromper, Luiz. Só para esclarecer, Uhum. esse último relato aqui, ele me pareceu um pouco diferente, não sei se é o caso, né? Mas de produção parece, não é um tokenismo exatamente, né? Sim, sim, Tá. tem a ver com a produção, né? Eu estava meio que separando aqui, né? Uhum. O, reprodução Sim, de sim. estereótipos, tokenismo, e esse é problemas de gerência, de produção? Sim, Como é que sim, que é? entra ali como um problema na produção, no que a gente faz, como é feito, como é produzido o jornalismo. Tá.
E aí, e além disso, também tem os problemas, as questões contra os jornalistas, contra os profissionais, né? Que é uma coisa que das pessoas que eu entrevistei, que eu não entrevistei só pessoas não brancas. Eu entrevistei, das 32 pessoas que eu entrevistei, mais da metade foram de pessoas brancas, inclusive. O que eu achei importante a gente eu falar com eles também, porque, querendo ou não, também impacta eles dentro da profissão. E aí uma pessoa branca que me disse que era frustrante trabalhar em um ambiente com a maioria das pessoas brancas. E esse termo frustração foi muito recorrente nas minhas entrevistas. As pessoas elas não tinham como elas tinham constantemente, elas estavam descontentes na redação porque elas não se viam representadas nos cargos de liderança. Elas achavam que por mais que elas trabalhassem, elas não conseguiam galgar, né, dentro da pirâmide que eu falei, galgar até chegar ao topo da pirâmide. Porque, querendo ou não, já é difícil, né? A gente sabe que nem todo mundo que começa vai chegar a um cargo de liderança no futuro. Quando tem poucos negros já na base, não tem nenhum no topo, e as pessoas que estão aqui, elas acabam desistindo da profissão até. Mas eu vou chegar lá. Então, as pessoas elas me relataram um cargo de descontentamento muito grande dentro das redações por causa dessa falta de representatividade. Eu destaquei aqui também uma outra fala aqui, que ela me disse assim: há pelo menos 6 anos eu venho dizendo que vou deixar a redação, tentar algo diferente, talvez deixar o Brasil mudar de área, porque eu atingi um nível de carreira que é o meu limite, eu me sinto emparedada. Ela disse que, apesar dela ocupar hoje em dia um cargo que pode ser considerado como sênior, ela sente que ela não tem chance de assumir um cargo de direção, de cargo de gestão dentro das redações, porque é uma coisa que ela nunca viu acontecer com outras pessoas e ela não acha que vai acontecer com ela também. E essa questão do descontentamento impacta muito na saúde mental. As pessoas falavam comigo sobre desenvolver ansiedade, desenvolver depressão por causa desse ambiente de trabalho hostil, digamos assim, para com elas, em que elas eram as únicas pessoas não brancas, ou tinham 2 ou 3 colegas não brancos com elas. Então, elas desenvolveram depressão, ansiedade, e até um caso que a pessoa confessou para mim que ela tinha tido até pensamentos suicidas, porque a depressão assim, ficou tão entranhada nela que ela achou que dentro da redação ela não ia ter para onde sair, enfim. E essa questão da sensação de pertencimento, que agora já eu me afasto um pouco da comunicação e entro um pouco no ramo da sociologia, né? Quando a pessoa não tem a sensação de pertencimento do ambiente de trabalho, ela acaba não produzindo tão bem quanto os seus demais colegas. E isso também é refletido quando a pessoa é racializada dentro das redações no Brasil. Não só internamente, como elas também conseguem perceber como as outras pessoas elas se comportam em relação a elas. Por exemplo, separei aqui um outro trecho em que o entrevistado ele me disse que ele dependia muito de poder falar com pessoas, né, por seu trabalho, da circulação interna, e ele conseguia notar pelos olhares e preferências dos assessores, dos secretários, enfim, que ele não tinha a mesma relação que colegas brancos tinham com as fontes, etc. Ele fala que essa questão racial influencia a minha carreira, porque outros colegas que não são negros não têm que passar por isso. Eles têm um acesso mais fácil a esses lugares, eles circulam, são bem recebidos. Eu noto que não são uma prioridade para fontes, que geralmente preferem falar com pessoas que são brancas, mesmo quando são novas na cobertura e não têm a mesma circulação que eu já teria. E aí, por que isso acontece? Porque essas pessoas brancas, elas normalmente frequentam os mesmos espaços fora da redação. São pessoas que foram frequentar as mesmas faculdades,
são pessoas que os pais são amigos dos pais delas, ou então tem uma relação de, não sei, de frequentar clubes, frequentar, enfim, fazer viagens, eles se conhecem. E eles não conheciam esse repórter. E ele se sentia sempre deixado de fora nessa relação de pessoas que não tem necessariamente a ver com jornalismo, mas acaba impactando a produção que ele faz. Uhum. E, enfim, aí teve outras questões também, mas acho que eu estou falando demais, pode me interromper. Não, de maneira alguma. Se tivesse, eu teria te interrompido aí, mas dá um tempinho para você beber uma água também. Eu não sei se foi engano ou não, mas eu vejo aqui que a Ana levantou a mão. A gente não consegue compartilhar a tela com os convidados, mas dá para mandar pergunta aqui embaixo, tá? Tem o Q-N-A, Q-I-A, né? Question and Answer, só clicar aqui e escrever. E qualquer coisa eu passo a pergunta aqui pro Luiz. Uhum. Bom, você falou bastante coisa interessante aqui. Só para a gente recapitular e seguir nossa conversa, a gente dá para, digamos assim, de maneira geral, né, dá para a gente agrupar os problemas, me corrija se eu estiver errado, na reprodução de estereótipos, do tokenismo, problemas de gerência, produção de notícias e também as questões pessoais dos jornalistas, né, como isso acaba impactando até a saúde mental. Em termos Uhum. gerais, seriam mais ou menos esses 4 grupos, Luiz? Sim, sim. E essas questões, eu queria frisar que elas não acontecem só com os jornalistas negros nas redações. Eu também entrevistei pessoas que se identificam como amarelas, né, dentro da Aham. classificação aqui do Brasil. Que inclusive esse foi um outro problema que eu precisei explicar. Problema não, mas eu precisei explicar para o pessoal de lá como são definidos os grupos demográficos aqui no Brasil, né? Então, é uma questão complicada porque é uma discussão que aqui no Brasil a gente não sabe exatamente. Por exemplo, a diferença entre preto e negro. Muita gente aqui no Brasil não sabe qual é a diferença, acha que é a mesma coisa. Aí eu precisei explicar tudo isso em inglês, tipo, quem é preto, quem é negro, quem é pardo, porque tem pessoas em certas partes do Brasil que se consideram brancas, mas em outras partes do Brasil se considerariam como pardas, e por aí vai. É, usei como para tentar explicar isso, usei como exemplo a autodeclaração de raça durante as eleições, que desde que o TSE começou a exigir isso, né? Toda eleição tem a mesma matéria sobre isso. Ah, que tal candidato era branco, agora é pardo. Tal candidato era negro, agora é pardo. O indígena, É, né, também. o indígena, um aumento muito grande na candidatura de indígenas no Brasil em 2022. Uhum. É, mas o Brasil, enquanto sociedade, a gente não discute isso de uma forma mais aprofundada. Por que essas pessoas que se classificavam como pardas agora se classificam como negras, pretas, e como é que isso impacta? Porque os pardos e pretos se aglutinam no grupo de negros, apesar de que são pessoas que se identificam como pardas, não têm um histórico familiar, uma vivência pessoal para ter se identificado como negros antes. Eles se identificam Uhum. como pardos, mas não como negros, porque é diferente. Sim. Enfim, aí tudo isso eu precisei explicar lá fora e falando sobre os amarelos também, que aqui no Brasil é um termo que a gente usa. Quando eu precisei explicar para eles, não, porque pessoas de ascendência asiática no Brasil são classificadas como amarelas. É um termo que para eles era muito racista, Sim. chamar alguém de amarelo. Mas eu pensei, não, é porque no Brasil, infelizmente, né, é o termo que oficial do governo e, enfim, Eles, tudo, uma coisa, desculpa, pode dizer. não, tudo isso só para dizer que quando eu estava fazendo esse trabalho, apesar de sim, a maioria das pessoas que falaram comigo dessas questões de saúde mental, descontentamento, são negras, os amarelos também falaram comigo dessas questões. Infelizmente, não consegui falar com ninguém que se identificasse como indígena no Brasil, mas os estudos mostram que os indígenas eles também sofrem de preconceito, outras questões raciais que poderia ter entrado no meu trabalho tranquilamente. Pode falar. Uhum. Deixa eu te perguntar,
da sua preparação para a execução, né? Assim, você fez projetos de pesquisa, entendeu como você pesquisaria. Quais foram as dificuldades aí que você encontrou nesse meio do caminho, né? De tirar ali do campo das ideias, das intenções para fazer mesmo. Ah, acho que a maior dificuldade lá na Inglaterra que eu tive lá é porque a gente só tem 6 meses para desenvolver o trabalho. Então, quando eu fui com uma ideia de um projeto que provavelmente eu não ia conseguir fazer em 2 anos, quanto mais em 6 meses. Que eu queria identificar se os leitores, os consumidores de notícias, né, leitores, espectadores, enfim, eles conseguiam perceber que o material jornalístico que era produzido, ele era feito, em sua maioria, por pessoas que se identificavam como brancas, apesar da maioria da população do Brasil ser de não brancos, segundo a última pesquisa o último censo do IBGE e a última PNAD. Mas Uhum. enfim, aí quando eu falei que eu acho que eu queria fazer isso, aí eles me disseram, não, você não vai ter tempo de fazer isso. Vamos adaptar, vamos ver o que é que você já tem, porque eu já tinha os dados, né? Os dados de imprensa, especificamente, eu usei para o meu projeto o perfil racial da imprensa brasileira, que foi feito pelo grupo Comunique-se, se eu não estiver enganado, ou foi Jornalistas e CIA, agora Mas estou na acho, dúvida. eu sei qual que Enfim, você, acho que o autor até foi o Samuel, se não me engano. É. calma. Aí eu com base nesse que saiu em dezembro do ano passado, e aí em julho desse ano, pouco depois que tinha terminado tudo, o pessoal da UFSC, desse professor, eles também divulgaram um perfil sociodemográfico da imprensa brasileira, que também tinha informações sobre raça. Então, por exemplo, no meu artigo, os dados que eu usei do ano passado davam conta de 77% das pessoas se identificavam como brancas nas redações. Esse último trabalho mais recente que eu acabei não usando no meu artigo, esse número cai para cerca de 68, se não tiver errado. Mas, enfim, o escopo do meu projeto não muda, mas são dados diferentes. Até porque esse aqui teve, acho que, mais, mais pessoas e tal. No ano passado foi feito com 2.000 jornalistas. Mas em termos de dificuldades, eu acho que é uma questão muito disso, né, de entender quanto tempo eu teria para fazer a pesquisa assim, publicar. Lá no Instituto Reuters, uma coisa que assim que a gente chega, acho que é até bom falar um pouco sobre isso agora. O Instituto Reuters ele faz parte do departamento de política lá da Universidade de Oxford, né? Mas nós que somos fellows, jornalistas que são fellows, essa bolsa ela é feita para jornalistas ali em meio de carreira, mais ou menos, e não necessariamente pesquisadores. A maioria não é pesquisador. Eu também não sou um pesquisador. E assim que a gente chega lá, como tem toda a aura, né? Oxford, maior universidade do mundo, etc. Eles tentam deixar a gente bem tranquilo que, tipo, você não vai produzir um doutorado aqui. Você não vai produzir um mestrado, você vai escrever um artigo com o tempo que você tem à disposição e a gente sabe que você é um jornalista. Então, a gente não vai exigir de você o mesmo rigor acadêmico que a gente exigiria de alguém que estivesse aqui para fazer um PhD, por Uhum. exemplo. Então, partindo disso, né, eu abordei o meu projeto como se fosse uma grande reportagem. Assim, fui atrás de fontes, escrevi e tal, cheguei às conclusões, etc. Mas tem pessoas que vão lá que fazem uma série de podcasts, por exemplo. Tem pessoas que vão lá e o produto final é um documentário, de vídeo. Tem pessoas que foram lá e o produto final foi um plano de negócios para o veículo delas, que são. Enfim. Então, não necessariamente quem vai para o Instituto Reuters escreve um artigo. E os artigos que são escritos também é sempre com calma. A gente não está exigindo o mesmo rigor acadêmico que se fosse um PhD. Mas, mesmo assim, o rigor, eles cobram bastante enfim, né, de fontes, de que você está escrevendo é fidedigno, quantas pessoas você falou, quantas fontes você consultou, etc, etc, etc. Então, essa questão do tempo,
como eu falei, eu tive mais de 60 voluntários, mas eu não tive tempo de falar com todos, foi impossível, assim. Para fazer entrevistas, eu fiz entrevistas de mais ou menos 1 hora, 40 minutos com cada um delas. Teve gente que foi menos, teve gente que foi mais. Eu precisei de 2 sessões, porque a pessoa ficou falando e tal. Então, acho que mais isso de saber dosar quanto tempo você tem para fazer o que você se predispôs a fazer foi o mais importante lá em Oxford. Entendi. Me parece que tem muitos relatos que ficaram de fora, né? Então, imagina que poderia vir aí com mais, sei lá quantas horas de entrevista. Sim, sim. Que foi uma coisa que eu discuti enquanto eu estava lá, quando eu estava escrevendo, eu falei, mas eu tive também que entender que eu precisava me prender nos temas que mais se repetiram, né, entre as entrevistas, de pessoas com backgrounds diferentes e mesmo assim, por exemplo, a pessoa que trabalha com rádio há 20 anos tem a mesma experiência dentro da redação de alguém que trabalha em um site há só 3 anos. Uhum. Todos os dois relataram que eu não posso ir para a redação. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu não posso ir para a redação com uma camisa meio velha, digamos assim. Eu preciso estar sempre bem vestido. Porque se eu chegar com uma camisa meio puída, é capaz de me confundirem com alguém que está lá para consertar o ar-condicionado. E aí eu também separei aqui um outro texto que tipo, ele falou: eu não tenho nenhum problema com essas profissões, mas é meio humilhante que meus colegas de trabalho não me vejam como igual a eles só porque eu estou com a camisa um pouco mais puída. Então eles relataram esse tipo de situação. Assim como uma outra fonte aqui que falou para mim, cadê? Quando eu vou fazer uma cobertura no tribunal, eu preciso estar sempre muito bem vestido, apesar da credencial de imprensa, porque senão o segurança vai me barrar. Em compensação, o meu colega, que tem a mesma função que eu, ele vai para o tribunal com a camisa de banda rasgada e ninguém nunca parou ele. Então, assim, são tipos de situações que vão acontecendo com as pessoas, elas vão relatando, e são pessoas, como foi, com experiências diferentes, tempo de carreira diferente, trabalho até em setores diferentes, né? Uma é de rádio, outra é de impresso, e mesmo assim, essas experiências elas são equivalentes. Então, sim, eu não pude dar o exemplo de todo mundo que eu falei, Uhum. mas eu precisei saber dosar que experiências eu ia conseguir reproduzir, o que, é que eu poderia citar no artigo. Entendi. Luiz, saindo aqui do campo, né, dos seus estudos, talvez indo para uma coisa mais opinativa sua, como mudar essa situação? Então, além das experiências dos jornalistas, eu também abordei no artigo o que é que os jornais eles já estão fazendo ou tentando fazer para mudar a situação. Aqui no Brasil, eu citei o exemplo de 3 jornais impressos, que foi o Estadão, Folha e o Globo, Uhum. porque o pessoal da UERJ, não é o UFRJ, da UERJ, eles divulgaram no final do ano passado também uma relação demográfica desses jornais, desses 13 jornais, que falavam que 85% dos profissionais, mais ou menos, né, se identificavam como brancos. Então, como mais uma vez, eu não ia ter tempo de falar com todas as empresas jornalísticas do Brasil, eu decidi focar nessas 3 por causa desse estudo da UERJ. Então, eu procurei Folha, Estadão e o Globo para saber o que é que eles estão fazendo para tentar, em termos de diversidade racial. A Folha, acho que é o caso mais famoso, né, que eles fundaram a editoria de diversidade em 2019. Falei com a Paula Cesarino, que era um ombudsman da Folha, ela entrou como chefe dessa seção de diversidade do jornal na época. E falei também com a Flávia Lima, que é a responsável atual pela seção de diversidade. Então, a Folha fundou essa seção. Eles também fundaram o programa de trainees exclusivos para profissionais negros e tal. Eles agora têm um comitê interno para avaliar esse tipo de caso.
no começo do ano, não sei se você acompanhou, teve uma grande polêmica que a Folha tinha publicado um texto do Antônio Risério, que falava sobre racismo reverso, e teve uma grande repercussão internamente. Os jornalistas fizeram uma carta aberta contra a direção da Folha e tal. E agora eles têm um comitê interno também para avaliar, enfim. E aí a Folha tem essa seção de diversidade, mas que também as contratações agora de repórteres tal, elas também eles têm tentado colocar um viés de tentar contratar minorias e tal, mas essas iniciativas elas não chegam nos cargos de alto escalão, assim. O que se parece um pouco com o que acontece no Estadão. O Estadão, eles, segundo o editor-chefe, que me respondeu, o Davi Freelander, o foco do jornal é aumentar a diversidade através dos programas de trainee dos focas, mas eles também não têm uma iniciativa para aumentar para além dos programas de trainee. Então, procurar um editor, um repórter especial, enfim, não existe uma iniciativa específica para isso. E o Globo, infelizmente, eu não consegui resposta deles. Como eu estava lá na Inglaterra, eu estava em possibilidade de ligar para eles, mas o Globo foi o único que não respondeu meus e-mails e tal. Então, a única coisa voltada para a diversidade que eu sei sobre eles foi na época do George Floyd, em 2020. Eles publicaram meio que um editorial falando que eles também sabiam que dentro da redação do Globo tinha pouca diversidade. Na época eles citaram o número de cerca de 10%. Mas que... E também, assim como o Estadão, o foco na época seria através dos trainees, estagiários, ou seja, quem está entrando na redação, e sem um esforço mais em cima na cadeia de comando. Isso aqui no Brasil, né? E aí, nos Estados Unidos, no meu artigo, eu também destaquei as iniciativas do Washington Post e do New York Times. O New York Times, eles têm eles também têm uma iniciativa de diversidade um pouco mais robusta. Eles publicam um relatório anual de diversidade dentro da redação, ouvindo os próprios repórteres e ouvindo pessoas de fora. Eles têm um conjunto de iniciativas, né, para contratações e de comportamento dentro da redação, pensando na diversidade racial, para tentar minimizar racismo dentro da redação, etc, etc, etc. E o Washington Post, eles também criaram o Washington Post depois do caso de George Floyd lá nos Estados Unidos, que foi uma grande virada na chavinha, né? Não só no jornalismo, mas em outras áreas também as coisas começaram a ser discutidas. Então, o Washington Post, depois do caso de George Floyd, eles também criaram uma seção específica de diversidade, parecida com a da Folha, e também estão tentando trabalhar um pouco mais sobre isso. Mas uma coisa que eu acho é que, uma conclusão que eu cheguei no final do artigo, é que jornalistas em geral, eles não são as melhores pessoas para liderar esse tipo de iniciativas de diversidade e inclusão nas redações. As empresas, elas precisam pensar como empresas e contratar especialistas de fora para tentar abordar isso dentro da redação. Porque do que eu vejo, do que eu vi, do que me relataram, é uma iniciativa que só a redação, os repórteres falarem sobre isso, ou então um ou outro editor falar sobre isso, não vai mudar o cenário. Precisa vir da empresa como um todo, precisa vir uma iniciativa mais robusta do RH, que não acontece hoje em dia, de iniciativas e tal. O Instituto Reuters, ele divulgou no final do ano passado um relatório em que globalmente, né, não só no Brasil, apenas 29% das redações elas tinham um orçamento robusto para questões de diversidade, ou seja, pensar em um especialista, contratações, todas as dificuldades. Porém, 27% das empresas jornalistas no mundo não faziam nada em relação a colocar dinheiro mesmo, investir em diversidade racial.
e a maioria dos lugares do Brasil, aparentemente, eles entram nesses 27% que não fazem nada especificamente dessas questões de diversidade. Uhum. Então, enfim. Luiz, a gente tem uma pergunta aqui, eu tenho uma pergunta comentário também. Primeiro, porque eu refleti aqui no que você falou, que eu achei interessante, que essa visão mais holística, né, mais, digamos, que pega não só a redação, mas o entendimento de que se trata de uma empresa jornalística que tem seus setores. E pelo que você está falando, eu acho que eu concordo, acho que não concordo contigo, faz sentido. Acho que me parece manifestos, né, coisas feitas internamente, ou seja, pelos jornalistas já empregados, que é bom a gente lembrar, né, os que já estão dentro de redação, que já é muito difícil o acesso, acaba sendo algumas até inócuo, né, de certa maneira. Essas ações que nem você falou não mexem com lá no alto escalão. São coisas gerais e que não mexem lá em cima. E, fazendo a ponte com a pergunta que a gente recebeu aqui do Lucas Oliveira, vou ler para você. Ele quer saber: foi feito um levantamento, mesmo que mínimo, sobre se os negros não se sentem incomodados por serem partícipes somente em áreas de diversidade, etc.? Não existe um desconforto pela falta de oportunidades em setores de jornalismo mais mainstream? Ah, sim, Lucas. Inclusive, enquanto estava produzindo o meu artigo, teve algumas pessoas que eu entrevistei que elas, no começo, elas não entenderam que eu estava querendo falar de jornalismo de uma forma geral, não só para falar sobre diversidade. Elas não entendiam que quando eu estava perguntando sobre negros na redação, eu não estava querendo falar, por exemplo, da iniciativa da Folha da questão de diversidade. Eu queria saber, tem quantos negros na sua história de política, por exemplo? Por que que, por que que é importante ter uma pessoa racializada discutindo economia, por exemplo? E não necessariamente, especificamente, falando sobre de questões de diversidade. Porque, sim, como eu falei, alguns negros eles não se sentem confortáveis, eles não querem falar sobre tokenismo, eles também não deveriam se sentir responsáveis por isso. Que é uma coisa que, por exemplo, no último debate presidencial que teve, pelo menos na minha bolha no Twitter, que é formada por jornalistas, muitas pessoas apareceram criticando. Nossa, mas não tem um jornalista negro para falar sobre racismo e lei de cotas, que está completando 10 anos nesse debate, isso é um absurdo e tal. E aí eu ponderei, dentro da minha bolha ainda menor, que os jornalistas negros, primeiro, eles deveriam participar desse tipo de debate porque, querendo ou não, os negros são a maioria da população brasileira. E quando eles estivessem nesse tipo de espaço, eles devem perguntar sobre qualquer coisa, não só sobre racismo. Por exemplo, é um exemplo que a maioria das pessoas que andam de transporte público no Brasil, por exemplo, não são brancas, são negros, por N razões. Então, quando alguém nesse tipo de debate faz uma questão sobre transporte público, uma pessoa branca vai fazer uma pergunta diferente de uma pessoa negra, por uma questão de vivência, etc, etc, etc. E, além disso, quando a gente está falando, voltando para falar sobre a discussão da lei de cotas que não aconteceu no debate, jornalistas brancos eles também podem perguntar sobre isso, eles também devem perguntar sobre isso. Não só porque só os negros devem perguntar, mas porque é uma discussão para a sociedade em geral, que não é feita nesse caso. Então, sim, existe um desconforto das pessoas que eu falei, que tem setores do jornalismo que não tem uma grande presença de pessoas não brancas, que é um problema, e também um levantamento, no meu levantamento pelo menos, que acho que se enquadra com o mínimo que você falou, no meu levantamento, as pessoas que falaram comigo, a maioria elas não queriam discutir questões de diversidade nas redações, até como falei lá no começo, não querem ser classificadas como pessoas que fazem mimimi dentro das redações. Elas não querem ser identificadas como aquelas que causam problemas, entre aspas. Eu tenho uma aspa aqui também que eu acho que, deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente agora, que fala um pouco sobre isso.
que um profissional negro ele falou: quando você faz parte de uma minoria e você tenta reivindicar algo dentro das redações, não tem nenhum bônus, apenas ônus dentro do ambiente de trabalho, dentro das relações. Depois de 10 anos eu desisti. Esse jornalista especificamente que eu estou falando, ele não trabalha mais em redações. Ele foi fazer Uhum, outra coisa. Então, sim, tem um problema com relação a isso. uhum. A gente está chegando aqui na nossa reta final da conversa. Tenho mais duas perguntas, e se alguém tiver, né, que estiver nos acompanhando, quiser fazer também, pode mandar. Primeira é, quais são os próximos passos, né, Luiz? Que rumo essa pesquisa vai tomar? Se você vai começar outra, se você vai se aprofundar nela? Ah, é uma coisa que eu até escrevi um pouco na conclusão do meu artigo, que até entra até um pouco nisso tudo que eu acabei de falar, que eu não queria ser essa pessoa que vai parar aí a carreira para discutir diversidade racial nas redações. Que eu vejo pessoas que entraram na redação ao mesmo tempo que eu, colegas de trabalho, que brancos, que não precisam, entre aspas, se preocupar com nada disso e a carreira deles vai seguindo, enquanto a minha eu estou tomando esse caminho mesmo sem ter sido minha primeira opção, porque preciso falar sobre isso, alguém precisa falar sobre isso. Então, falando sobre esse artigo, eu espero usar ele como me aprofundar mais nele para, não sei, tentar fazer um mestrado na área, para me capacitar, para que... Porque as pessoas, elas também ficam me perguntaram muito quando eu estava lá na Inglaterra, que eu apresentei, né, essas conclusões em mais de uma ocasião e uma pergunta que se repetiu foi: mas o que é que você pode fazer para mudar esse cenário? E tipo, eu sozinho não vou mudar nada, foi isso de conversa. Uhum, Mas eu preciso entender como o cenário funciona. E aí volto a falar que as pessoas que têm que liderar esse tipo de mudança em redações não são jornalistas em si, porque a gente está atrasado nesse debate. E tem especialistas em diversidade e inclusão já no mercado que poderiam estar trabalhando especificamente em redações. Então, não sei, tentar de alguma forma estudar mais para conseguir, para me tornar essa pessoa, pelo menos em um médio prazo, que vai conseguir fazer uma ponte melhor entre a parte de baixo da pirâmide, que não está se sentindo representada, e a desconexão que tem com o topo da pirâmide, que são pessoas que não aparentemente não entendem, não se não é importam. uma temática que é prioridade para eles. É uma coisa que eu tentei levantar também, que aí voltando à questão do não ter tempo de fazer a pesquisa mais ampla possível, porque eu só fiquei lá 6 meses, infelizmente. Em alguns setores da economia, a gente já vê como a falta de diversidade acaba impactando financeiramente as empresas. E tentar descobrir se isso acontece também no jornalismo, porque às vezes tem alguns setores que eles não respondem só respondem ao estímulo financeiro, no caso. Então, talvez se com a percepção de que eles estão perdendo dinheiro porque parte do público, enfim, das empresas, dos patrocinadores, eles não estão investindo em empresas que não são diversas. Se dessa forma, pelo menos, eles então conseguem mudar um pouco a situação interna. Mas isso já é uma outra discussão que talvez, para o futuro, quem sabe, eu consiga desenvolver. Tomara que dê certo. É. Para a gente encerrar, uma curiosidade que eu acho que eu cheguei a começar a comentar com você antes da gente dar play aqui, né, no webinar. Você sentiu alguma diferença entre ser o entrevistador enquanto pesquisador e entrevistador jornalista? Sim, teve alguma dinâmica diferente? Olha, não necessariamente uma dinâmica muito diferente, porque acho que fazer perguntas, né, é, é, não tem tanta diferença assim. O que eu percebi foi que enquanto eu estava ao longo do processo de entrevistas, eu fui melhorando, porque eu percebi que eu estava tocando em gatilhos que eu não estava preparado para, por exemplo, eu sabia que as pessoas tinham problemas, mas eu não estava preparado para eu ouvir uma pessoa dizer para mim que eu pensei em cometer suicídio por causa da falta de diversidade.
Então, enquanto eu estava fazendo as entrevistas, então eu percebi que eu, enquanto entrevistador, fui tentar ser mais sutil nas perguntas, porque eu estava engatilhando pessoas no começo sem ter a noção que poderia ter consequências tão grandes na vida delas, né? E então, acho que a maior diferença foi essa. Com o tempo, acho que da primeira para a 30ª entrevista, eu fui melhorando nesse sentido de tentar ser mais cuidadoso na forma que eu estava abordando esse tipo de coisa, que é para poder as pessoas elas já têm gatilhos internos e eu acabar não causando mais problemas, digamos assim. Perfeito. É um cuidado que todos temos que ter, né? Não só com o entrevistado, mas sim também com nós mesmos. Exatamente. Pessoal, a quem nos acompanhou, agradeço muito. A gente vai disponibilizar a entrevista na íntegra depois, até o final dessa semana, assim como um texto, né, um recap, um resumo com os principais pontos abordados aqui na nossa conversa. O texto estará disponível no site do IJNet e JNet em português, que faz parte do SFJ, e o vídeo também vai estar no canal do IJNet no YouTube. Quem nos acompanhou, muito obrigado. Luiz, muito obrigado mesmo pela sua participação. Acho que foi um papo bem bacana. Uma pesquisa que precisa ser mais ouvida, mais trabalhada, não só por você, mas que outras pessoas venham depois de você e sigam tocando ela. É isso. Obrigado, Daniel. Qualquer dúvida, estou ainda disponível. Pode me procurar sem problema nenhum. Obrigado a quem nos ouviu e é isso. Legal, Luiz. Um abraço a todos, pessoal. Mais uma vez, obrigado, Luiz. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.